Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui estarei fazendo para vocês mais uma elucidação no que diz respeito à playlist que tem como título As Mulheres de Freud. Playlist esta onde eu venho tratando dessa obra aqui, de Lisa Pianesi e John Forrest, né? Esta obra aqui, escrita por ambos, as mulheres de Freud. Então, para quem começa a assistir a partir daqui desse vídeo, eu sugiro que você entre nessa playlist, As Mulheres de Freud, para que você possa acompanhar desde o primeiro vídeo, assista lá desde o primeiro vídeo, para que assim você possa ter uma compreensão abrangente acerca do que eu venho falando, né? Visto que no começo eu faço uma explanação, né, acerca do que é que se trata essa obra em termos gerais, tá bom? Pois bem, eu venho dar continuidade, né? Eu estou aqui na página 35 dessa obra, onde a página 35 terá como título aí Freud no Banco dos Réus, né? Então, eu comecei a tratar deste tema, Freud no Banco dos Réus, desde o vídeo anterior, né? Tratando-se aí dessa playlist, tá? E o que foi que vimos anteriormente, né? Vimos aí que Freud ele foi acusado de ter transformado uma sutil misoginia, ele foi muito acusado de misógino, né? E aí ele foi julgado por ter transformado a sua sutil misoginia em um modelo de mundo no qual as mulheres elas são aí, só poderiam aí ser homens falhos, né? E aí eu trato disso meticulosamente no vídeo anterior, tá? Isto se dá por quê, né? Pelo fato de as mulheres serem privadas anatomicamente do falo. E aí é importante salientar, ressaltar que é uma falha muito grande, né? Quando há a menção de que as mulheres elas são privadas anatomicamente do falo, quando na verdade esse falo ele é um mecanismo, ele é um operador lógico, né? Ou seja, não tem a ver com a biologia, não tem a ver com a anatomia, sabe? É um operador que vai atuar num pensamento, seja esse pensamento indutivo, seja esse pensamento dedutivo, seja esse pensamento hipotético, né? Não é aí um operador a nível biológico, a nível anatômico, né? Então é importante fazer essa menção para poder diferenciar. Por quê? O que é que acontece, gente? Sobretudo para aqueles que são leigos quanto à psicanálise, ou até mesmo há uma confusão dentre aqueles que estão começando a estudar a psicanálise. Acabam atribuindo o falo como sendo igual ao pênis, orgânico anatômico, né? E não é. O falo é um operador lógico. Não é um operador que está aí a nível do aparelho psíquico. É um operador que está aí atuante, né, num pensamento, na mente,
não tem a ver com o anatômico, não tem a ver com o biológico. Obviamente que o pênis, no âmbito do anatômico, no âmbito do biológico, né, acaba aí produzindo certas ficções lá no complexo de Édipo, tanto entre as meninas quanto entre os meninos. Esse pênis anatômico, ele acaba produzindo uma série de ficções, né? Onde, obviamente, o falo estará lá como operador, né, dessa ficção. Mas vale salientar, né, que falo e pênis anatômico, falo e pênis biológico não são aí sinônimos, né? São aí parâmetros, termos que se diferenciam, tá? Então é importante ressaltar isso. Vamos aí dar continuidade, né? Então, Freud, ele é acusado, né, de produzir teorias que vêm aí a colocar as mulheres, dimensionar as mulheres como sendo homens falhos, né? Ou seja, o homem, né, como detentor do falo, acaba aí ganhando o poder, acaba aí ganhando o comando, né? Só que eu expliquei isso aí, os equívocos a respeito disso, eu conversei detalhadamente no vídeo anterior, né? Mas vamos lá, avançando. Para além dessas acusações, né, de ter transformado a sua sutil misoginia, né, numa generalização no que diz respeito ao fato de as mulheres ser homens falhos, Freud, ele foi acusado, para estar, né, metaforicamente no banco dos réus, né, ele foi acusado também de ser aí um homem que lançou uma teoria que tornava as mulheres desviantes do modelo de serva, né? As mulheres desviantes, digamos, daquele modelo de mulher que a sua função, que o seu estar no mundo limita-se única e exclusivamente a servir, né? Servir ao marido e ser reprodutora, né? Reprodutora da espécie. Então Freud foi acusado de lançar uma teoria que tornava as mulheres desviantes, né, desse modelo, casos dignos de tratamento. Ou seja, as mulheres que não assumiam esse modelo de serva reprodutora eram vistas aí por Freud como mulheres que precisavam de tratamento. Gente, estou falando aqui das acusações, as quais esse livro irá abordar, certo? Eu não estou afirmando que Freud, eu não estou sedimentando, digamos, a acusação. Estou aqui relatando do que é que Freud foi acusado, para gradativamente desmistificar, desconfigurar essa visão acerca de Freud, né? E aí, Freud foi acusado, né, de tratar as mulheres como loucas, caso essas mulheres lutassem com autoconfiança por direitos iguais, né? Ele foi acusado de tratar essas mulheres como sendo mulheres loucas, né? E para além disso, ele foi acusado de reduzir
a felicidade das mulheres para a modalidade de uma felicidade biológica. Como assim, né? A mulher, ela só será feliz se ela tiver um filho, né? Se ela vir aí a dar à luz a um filho. Então, a felicidade da mulher estaria nisso, segundo as acusações elencadas contra Freud. Freud foi acusado de atribuir a felicidade da mulher a essa questão, né? A questão do filho, uma felicidade sob a forma de um filho. Para além disso, ele foi acusado de não saber dar valor, de não saber valorizar a inteligência das suas discípulas, né? E aí fazendo uso delas, né, como peças intermediárias no desenvolvimento da psicanálise, né? Onde nesse círculo psicanalítico a autoridade masculina seria predominante, certo? Para além disso, Freud ele foi acusado de ter falsificado, né, provas de suas pacientes, tá? Ou seja, ele foi acusado de transformar relatos médicos de abuso na infância em fantasias, em ficções, né? E é quando, inclusive, ele abandona a sua teoria inicial da sedução, né? Uma teoria que foi aí defendida por Freud no ano de 1896, né? Onde nessa teoria estava a primeira etiologia sexual da histeria. Ou seja, Freud ele salienta nesse momento, ou seja, ele salienta na teoria da sedução, né, que aquilo que se passava dentro da histeria tem a ver com sexualidade, né? Sendo aí essa sexualidade a única etiologia da histeria. E para além disso, né, nesse momento da teoria da sedução, ele vai afirmar com muita veemência, ele vai afirmar categoricamente que esses pacientes histéricos foram abusados na infância. E eis aí a teoria da sedução, né? Onde ele diz que esses pacientes foram seduzidos, né, seduzidos sexualmente na sua infância, algo de fato real. Daí o que é que acontece? Em 1897, ele vai escrever uma carta a Fliess, né, e ele vai salientar nessa carta que ele foi enganado pelas histéricas. Ele foi enganado pelas mulheres histéricas, né? Por quê? Porque aqueles abusos, né, ao analisar, ao estudar essas mulheres, ele chega aí à conclusão que aqueles abusos não haviam acontecido, né? Mas aí ele ainda vai sustentar a teoria da sedução até 1906, né, que é quando ele vai publicar um artigo, né, e nesse artigo ele vai sedimentar o seu erro. Gente, eu esqueci de colocar na minha linha de raciocínio o nome do artigo, mas depois eu trago para vocês. Esse artigo, o nome do artigo, onde ele publica, ele sedimenta o seu erro quanto à teoria da sedução. Eu esqueci de trazer para vocês, de colocar aqui, né, no meu relatório, que é assim, tópicos que eu sigo para não me perder na minha linha de raciocínio, tá? Mas depois eu procuro e trago para vocês, beleza? Então, nesse artigo, ele vai afirmar que a teoria da sedução não existe. Essa teoria não existe. Ele vai dizer que foi um equívoco da parte dele, né? E agora ele vai propor, a partir do momento que ele vai sedimentar o erro,
que ele vai dizer que a teoria da sedução é um equívoco, aí ele vai propor a questão da fantasia histérica, né? Que trata-se aí de experiências infantis ligadas à sexualidade infantil. Algo que ele vai propor em 1905, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, né? Em que há, nessas experiências, né, a necessidade do recalcamento, onde após o recalcamento isso aí irá se estender, esses recalques, essas experiências, essa ficção, essa fantasia, sobretudo experienciada no complexo de Édipo e que sofre o recalque, né? Isso aí vai se estender, esse recalcamento vai se estender para a fase genital, né? Com a instalação dos sintomas, que vai culminar na produção dessas fantasias histéricas, né? Fantasias essas que tratam-se de ficções do que aconteceu na infância, porque estamos cansados aí de estudar o complexo de Édipo, não para quem começou a estudar agora a psicanálise, mas tem uma playlist aqui no canal sobre o complexo de Édipo, tá? Então a gente vê lá, né, a série de ficções inconscientes, de fantasias inconscientes que a criança experiencia nesse momento, né? Então o que é que acontece? Isso aí vai haver um recalcamento de desejos e enfim, nesse momento do complexo de Édipo, vai se estender esse recalcamento para a fase genital, né? Onde daí, né, isso irá sedimentar a instalação dos sintomas, né? O que vai culminar na produção dessas fantasias histéricas, e aí essas fantasias tratam-se de ficção daquilo que aconteceu nessa infância. Então, para Freud, essas mulheres, ao relatar experienciações de abuso na infância, na verdade, tratam-se de fantasias, de uma ficção vivenciada inconscientemente na infância, mas que, no real, isso não aconteceu, né? Fantasias essas aparelhadas, né, por 2 faces. Uma face na experiência infantil e a outra face vai aí se fixar no sintoma, né, no sintoma histérico. Então, a face fixada no sintoma vai ajudar aí a elaborar o sentido desse sintoma, o sentido do próprio sintoma, né? E aí é quando há uma remodelação da teoria da sedução, né? Onde antes havia um trauma na infância, um trauma real, né? Um abuso sexual na infância, né? E agora o que é que há? Há uma ficção do que aconteceu nessa infância, não necessariamente algo no campo do real, algo que de fato tenha acontecido. Então o que é que acontece? Freud, a partir desses ditos, né, a partir desses feitos, Freud então sofre a acusação, né, de ter transformado relatos médicos, né, de mulheres que foram abusadas sexualmente na infância em algo irreal, em algo que estaria aí no campo da fantasia, entende? Bom, gente, para não saturar o vídeo de informações, eu me atenho aqui e próximo vídeo, tratando-se dessa playlist, a gente vai aí progredindo quanto a este assunto, tá bom? É isto. Aqui no comentário do vídeo, em destaque, você vai encontrar informações adicionais. Como meio de contato comigo, que é por e-mail, você encontra minhas redes sociais, caso queira me acompanhar de perto, tá? Você encontra também
o Instagram da minha namorada, o Instagram profissional dela e o WhatsApp dela. Ela é psicóloga clínica, atua a partir da abordagem psicanalítica, atende online, tá bom? Mas assim, ela não é o tipo de psicóloga que trabalha a partir de uma abordagem psicanalítica de forma tradicional, de forma clássica, de forma sedimentada, sabe? Quando ela está diante de um sofrimento, onde ela tem a sensibilidade de perceber que aquele sofrimento não está sendo cabível de ser tratado a partir de uma abordagem psicanalítica, então ela flexibiliza, ou seja, ela vai aí adentrar em outras abordagens, né? Ela vai aí discorrer sobre outras abordagens, ferramentas de outras abordagens, para assim tentar ser mais eficaz quanto ao tocar em determinado sofrimento, beleza? Então, caso você esteja precisando de uma psicóloga e queira marcar uma sessão com ela, tá? O WhatsApp dela vai estar aí disponível, assim como o Instagram profissional. Ela vai te responder nos dois, certo? Então é isso, gente. Dá uma olhadinha aí também nos meus demais projetos aqui na internet. Caso você tenha um interesse, me segue nesses demais projetos também, tá? Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.